Desde a origem da nossa espécie, nós compartilhamos o planeta com outras espécies humanas. O fato é que nós fomos geograficamente nos espalhando desde a origem e fomos conquistando espaços, eventualmente entrando em conflitos e até absorvendo outras espécies humanas. O fato é que há alguns milhares de anos só existe sobre a Terra uma espécie humana, o Homo sapiens. Aliás, esse aqui é o canal Sapiens, aqui nós falamos sobre fatos e curiosidades dessa nossa espécie. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço a você que deixe aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Mas, nós temos hoje sobre o planeta algo como 8 bilhões de indivíduos da espécie Homo sapiens. Cada um com suas características individuais, cada um diferente do outro. As diferenças existem, não podem ser ignoradas e têm que ser respeitadas. Em alguns casos é até importante fazer uma certa divisão para permitir estudos, para permitir entender a realidade de cada um, enfim, avançar enquanto espécie. Mas também existe aquela tentativa de divisão para enfraquecer a sociedade e facilitar não só controlá-la, como controlar os seus recursos, controlar suas finanças, controlar suas instituições. É mais fácil dividir a população. A primeira divisão que a gente vê, que é óbvia, é entre homens e mulheres. As diferenças físicas são claras, os ciclos hormonais são diferentes, as funções reprodutivas são diferentes, a anatomia é diferente. Enfim, claro que são diferentes, mas não são opostos, não são antagônicos, não precisam se enfrentar, não existe competição. São complementares homens e mulheres. Claro que existem algumas injustiças da nossa sociedade em função dessas diferenças. Uma bastante visível é no mercado de trabalho. Os homens tendem a ter salários maiores que as mulheres. Mas aí vem o poder público para tentar artificialmente modificar isso. Tramita hoje um projeto de lei para que homens e mulheres tenham salários iguais. Olha que bonito, né? Se fosse tão fácil assim, por que não resolveram ainda? Por que não criaram uma lei há mais tempo, né? A lei já existe. A CLT afirma em seu artigo 461 que, abre aspas, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Ou seja, a lei, na verdade, já existe, só que não é tão simples assim, não basta uma lei, uma canetada para resolver. Só que o poder público tenta se vangloriar. Ora, eu estou resolvendo essa disfunção, eu criei uma lei. Já existe. Outro lugar onde é visível a diferença de participação entre homens e mulheres é na vida pública, na política. Embora as mulheres sejam a maior parte do eleitorado, elas tendem, como as estatísticas mostram, a ocupar um espaço muito menor que os homens. Novamente lá vem o poder público e fala, agora eu vou criar uma lei, eu vou criar normas para que as mulheres tenham mais acesso a recursos para financiar suas campanhas. A emenda constitucional 117 inclui na Constituição a aplicação de percentuais mínimos de recursos de fundo partidário nas campanhas de mulheres e em programas voltados à participação delas na política. Na prática, passa a ser a regra constitucional a destinação de 30% dos recursos de campanha dos partidos para as candidaturas femininas. Ora, primeiro que o poder público está tentando interferir na participação das mulheres na política. Ora, se as mulheres são hoje mais da metade do eleitorado e elas podem eleger e ser eleitas, basta elas votarem nelas mesmas, não existe nada que impeça. Talvez uma campanha de conscientização ou algo, simplesmente as mulheres não querem participar. Não precisa o poder público induzir, forçar e principalmente, aí vem uma certa capciosidade, gerir recursos nesse sentido. Fique atento. Quer ver mais um fato aí meio interessante? O crime mais básico, um crime de morte. Quando você mata alguém da espécie humana, quando você mata um Homo sapiens, isso é caracterizado como homicídio. Ora, há uma caracterização também que se você mata pelo fato de ser mulher, passa a ser um feminicídio. Eu acho esse negócio meio esquisito.
é um termo meio diferente, uma coisa tão esdrúxula que parece ter sido cunhado por essa senhora aqui, ó. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Mas digamos que esteja correto, eu não tenho condições técnicas realmente de avaliar isso. Mas se nós vamos caracterizar o crime de morte baseado no fato de ser homem ou mulher, enfim, baseado no gênero, então nós temos que pensar também que hoje há diversas identidades de gênero. Né? Então, se nós vamos criar um específico para as mulheres, por que nós não vamos criar para os trans? Estaríamos nós discriminando os trans? Eles são menos importantes do que as mulheres? Eles sofrem menos preconceito? E por que não colocar também gênero neutro, não binário, agênero, pangênero? Existem dezenas de denominações de identidade de gênero. Vamos fazer uma para cada um? Não me parece ser prático, né? A forma mais grotesca e básica de divisão, baseada em características físicas que eu conheço, é o chamado racismo, a divisão por raças. Isso é completamente esdrúxulo e idiota, uma vez que o racismo, baseado na ciência, estamos no século XXI, a raça não existe. Né? A ciência desmantelou a teoria de que existem diferentes raças humanas, ou seja, isso não existe. Mas o poder público insiste em criar uma certa forma de dominar o poder, por exemplo, criar cotas para negros. Ora, para você criar uma cota para um negro, a primeira coisa que você precisa é definir o que é um ser humano, o que é um Homo sapiens negro. Uma vez estando isso claramente definido, você tem que pegar um indivíduo e rotular ele como sendo negro. E a partir daí dar um tratamento diferente, reconhecê-lo legalmente como alguém diferente e não simplesmente como alguém igual aos demais, aos seus pares que enfrentam os desafios como todos identificam, como todos enfrentam. Quando se fala nisso, eu gosto muito de me referir ao grande ator americano Morgan Freeman, falando sobre o mês da consciência negra. Escuta aqui o que ele fala. Black History Month you find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? No, Well- come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? Yeah. Do you want one? No. No, I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace, you know me as Morgan Freeman. Então, quando alguém, principalmente se oriundo do poder público, e alguém que tem entre suas preocupações a gestão de recursos públicos, tenta nos segregar, eu fico muito atento, eu presto muita atenção. Eu gosto muito de me referir ao economista Fernando Ulrich, que disse que existem aqueles que pagam impostos e aqueles que recebem impostos. Esta é a verdadeira e única luta de classes. Então, se alguém vier com um discurso de segregação para você, explicando que há diferenças, há minorias, há seres humanos diferentes, fique atento. Só existe um ser humano sobre a Terra, é o Homo sapiens. Nós somos iguais. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um abraço.